Organização da administração pública, um conteúdo muito cobrado em prova de concurso público e que você precisa dominar caso queira mandar muito bem na sua prova e garantir a sua aprovação. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Marcos Gomes, especialista em concursos públicos. Hoje vamos detalhar o estudo da administração pública indireta. E um recado rápido para você que vai fazer a prova do CNU esse ano é que aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link do meu curso preparatório para as disciplinas de conhecimentos gerais. Então você que quer ser aprovado, que quer mandar muito bem na prova, clica aí no link que eu te espero no curso. Gente, quando nós falamos da administração pública indireta, como eu já falei na aula passada, nós estamos nos referindo às entidades com personalidade jurídica própria. Essa personalidade jurídica não se confunde com a personalidade jurídica do ente que a criou, ou seja, é uma nova pessoa jurídica, tá bom? Isso aí é administração indireta. Então, ela é composta pelas entidades pessoa jurídica que atuam em nome do poder público para desempenhar atividades ou funções administrativas específicas. E o objetivo, do ente federativo, quando ele cria essas entidades, pessoa jurídica, é descentralizar a execução dos serviços públicos, oferecendo mais especialização, agilidade e eficiência. Dessa forma, o processo no qual um ente público cria entidades, pessoa jurídica, para compor a administração indireta, nós chamamos de descentralização administrativa. Ou seja, a descentralização é o processo no qual o ente vai criar entidades, pessoa jurídica, que vai compor a administração indireta. Muito cuidado, tá? Presta atenção aqui para você não confundir com o conceito que nós vimos na aula passada de desconcentração, eu crio órgãos, mesma estrutura. Descentralização, eu crio entidades, pessoas jurídicas, outra estrutura, administração indireta, tá bom? Guarda isso, que isso cai muito em prova. Porém, quando nós falamos de descentralização, nós temos dois tipos. A primeira é a chamada descentralização por outorga. Também pode vir na sua prova descentralização por serviço, técnica ou funcional. Pode vir de todas essas formas. E o que é isso? É o processo no qual o ente público cria uma nova pessoa jurídica, uma nova entidade para compor a administração indireta. Então, esse processo que eu já venho explicando para você, o processo no qual o ente público vai criar uma nova pessoa jurídica, nós chamamos de descentralização por outorga. Mas preste atenção, porque tem outro tipo de descentralização que pode estar na sua prova, que é a chamada descentralização por colaboração ou delegação. Nesse caso, preste atenção, o Estado não está criando uma nova entidade, o Estado não está criando uma nova pessoa jurídica, nem vai criar um órgão, como acontece na desconcentração. O que vai acontecer é que ele vai transferir a execução de um certo serviço público para uma entidade que já existe, geralmente uma entidade privada. Então, preste atenção, na desconcentração por colaboração ou delegação, o Estado vai transferir a execução de um serviço público para outra entidade, para outra pessoa jurídica que já existe. Ele não vai criar uma pessoa jurídica do zero. Geralmente, essa pessoa jurídica é uma empresa privada, tá bom? Então, um exemplo clássico, não sei o município que você mora, mas a maioria dos municípios do país, o transporte público, que é um serviço público, ele é oferecido por empresas privadas que são concessionárias desse serviço. Ou seja, o município transferiu a execução do transporte público para uma empresa privada. Esse processo nós chamamos de descentralização por colaboração. Por outorga, que é esse de cima, ele cria uma nova entidade, do zero, cria uma nova entidade e vai compor a administração indireta. Por colaboração, ele vai transferir o serviço público para uma empresa, para uma entidade que já existe, tá bom? Então, toma cuidado para não confundir esses conceitos e não perder questão por bobeira em prova, hein? Se liga! E aí, quando nós falamos de administração indireta, nós temos 4 tipos de entidades que podem ser criadas pelo Estado. 4 tipos. Temos as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. E você precisa saber o que é cada uma delas e a diferença entre elas, porque isso cai em toda a prova de concurso. Então, se você não quer perder nenhuma questão, quer ser aprovado, presta atenção. Vamos lá. Eu trouxe aqui um quadro resumido, tá? Vou trazer detalhado mais para frente, mas aqui vamos prestar atenção nesse resumo das principais características que vai diferenciar uma das outras. Primeiro, nós temos as chamadas de direito público, que prestam a atividades típicas de Estado. Direito público que presta atividade típica de Estado, temos 2, autarquias e fundações públicas de direito público. De direito público que presta atividades típicas de Estado, nós temos as autarquias e as fundações públicas de direito público.
Nós temos também aquelas de direito privado, que têm fins lucrativos e prestam atividades econômicas, tá? Direito privado, fins lucrativos, atividades econômicas. Essas são as estatais, E nós temos dois tipos: empresas públicas, sociedades de economia mista. Mas nós temos também outro tipo que fica no meio do caminho ali, entre essa aqui e essa aqui, porque elas são de direito privado, tá? Assim como as estatais, porém elas não têm fins lucrativos. São direito privado sem fins lucrativos. Direito privado sem fins lucrativos são as fundações públicas de direito privado. Fundações públicas de direito privado são de direito privado, mas não têm fins lucrativos. Então, essas aqui são as principais características. Com isso aqui você já mata um monte de questão de prova, tá bom? Mas não é suficiente para a maioria dos concursos aí de nível mais aprofundado, com bancas mais exigentes. Mas aqui, você que é meu aluno, tem a preparação completa, então vamos detalhar. Primeiro tipo, né, que são as autarquias. As autarquias, elas têm algumas características básicas, tá, que são comuns a todo tipo de autarquia. E essas características são personalidade jurídica de direito público, ou seja, toda autarquia tem personalidade jurídica, é uma entidade da administração indireta e elas são de direito público, tá bom? Desenvolvem atividades típicas de Estado. As autarquias desenvolvem atividades típicas de Estado. Ei, presta atenção aqui. Você não quer perder questão na sua prova, né? Então, guarda essa informação aqui que é muito importante. As autarquias são criadas por lei. As autarquias são criadas por lei. O que isso significa? Que para eu ter uma autarquia, tem que ter uma lei que a criou. Mas significa outra coisa que é ainda mais cobrada pelas bancas, que uma vez que eu tenho uma lei que criou a autarquia, eu não preciso de nenhum ato que constitua essa autarquia. Meu Deus, professor, não entendi nada agora. O que é um ato que constitua uma autarquia? Eu falei para vocês na aula passada que uma pessoa jurídica, para ser constituída, é necessário o registro dela, né, do contrato social ou do estatuto, em um cartório ou na junta comercial, dependendo do caso. Mas para as autarquias isso não se aplica. A própria lei que cria a autarquia, ela é o ato constitutivo dessa autarquia, tá entendendo? Então, a própria lei, foi feita a lei, já existe a autarquia. Não precisa registrar em nenhum lugar. Fiz a lei, já existe a autarquia. A lei cria a autarquia, é isso que está dito aqui. A lei cria a autarquia. A lei é suficiente para criar a autarquia. Estou detalhando isso porque vocês vão ver nas próximas entidades que algumas delas não são criadas por lei, tá? Então é bom você guardar isso aqui se você quer acertar a questão na prova. Autarquias criadas por lei. Além disso, elas têm patrimônio próprio, tá? Patrimônio próprio. Porém, esse patrimônio próprio, ele é público. Elas têm patrimônio próprio, não se confunde com o patrimônio do ente que a criou, mas esse patrimônio é público, porque ela é de direito público, tá bom? O que isso significa para a sua prova na prática? Significa que os bens das autarquias não podem ser penhoráveis, ou seja, não podem ser dados como garantia de operações, de contratos, dados como penhor. Por exemplo, a autarquia contratou um determinado serviço e ela disse, ó, se eu não pagar, eu te entrego aqui esse prédio, esse bem público. Não pode. Porque os bens de uma autarquia não podem ser dados em penhor, não podem ser dados para garantir nenhum contrato. Eles são impenhoráveis. Além disso, eles também são inalienáveis, ou seja, a autarquia não pode vender o seu patrimônio, ela não pode vender os seus bens, ela não pode vender um veículo, nem um prédio, nada, tá bom? Não faz parte de suas atribuições vender os seus bens, então ela não vai vender aqui os seus bens. Eles são inalienáveis porque eles são patrimônio público, embora seja próprio da entidade. Não se confunde com o patrimônio do ente, tá bom? Importante guardar isso. Em alguns concursos mais exigentes, de nível mais alto, isso aqui é cobrado, tá bom? Então, eu tô dando aqui tudo o que você precisa para gabaritar a sua prova, tá? Já deixa o like aí no vídeo, hein? Tô de olho que você não deixou o like ainda. Vamos lá. Além disso, as dívidas de uma autarquia devem ser cobradas por meio de precatórios, tá bom? Guarda isso. As dívidas de uma autarquia devem ser cobradas por meio de precatório público, tá bom? Então, elas não vão se submeter às regras do direito civil comum, mas sim às regras aqui dos precatórios. Professor, eu preciso entender o que é precatório? Não, você não precisa entender o que é precatório, até porque essa aula aqui ficaria muito extensa. A ideia é só que você guarde essa informação, que as dívidas das autarquias são cobradas por precatórios, tá? Guarda isso.
Além disso, elas têm autonomia administrativa, ou seja, elas podem se autogerir, elas podem tomar suas decisões, executar suas ações, independente do ministério ou do órgão que a criou, tá bom? Então, elas têm autonomia administrativa. Mas, guarda isso, que isso também cai em prova, elas têm controle finalístico. As autarquias têm controle finalístico, ou seja, a autarquia só pode fazer aquilo para o qual ela foi criada para fazer. Vou dar um exemplo para que você não fique confuso. Nós temos o INSS. Qual é a atribuição do INSS? Trabalhar com previdência. De repente, o INSS ele quer começar a comprar e vender veículos. Ele pode fazer isso? Não. Por quê? Porque existe o controle finalístico. Ele só pode fazer aquilo para o qual ele foi criado para fazer, tá bom? Isso é o que a gente chama de controle finalístico. As atividades daquela entidade, daquela autarquia, têm que ser de acordo com o seu fim para o qual ela foi criado. Presta atenção aqui, ó, que elas são sujeitas no regime jurídico administrativo. As autarquias são sujeitas ao regime jurídico administrativo, ou seja, elas não seguem as regras de direito privado. Elas vão submeter, por exemplo, a concurso público para contratar o seu pessoal. Precisa de concurso público. Seu pessoal vai ser estatutário, porque elas são aqui regime jurídico administrativo. Elas precisam de licitações para fazer seus contratos. As autarquias precisam de licitações porque elas são sujeitas ao direito jurídico administrativo, tá? Guarda isso que também é importante. Preste atenção agora, ó. Os dirigentes, tá? Quem dirige a autarquia, esses cargos são cargos em comissão. Por conta disso, eles são de livre nomeação e livre exoneração. Então, imagina que eu tenho uma autarquia, o INSS, que pertence à União, e o presidente da República ele pode, a qualquer momento, nomear os dirigentes do INSS e também pode exonerar esses dirigentes à medida que ele julgar necessário. Quero nomear agora, quero demitir agora, ele faz. Por conta disso, a gente fala que elas têm alta ingerência política. As autarquias, tá? Pelo menos as ordinárias, as comuns, as simples, elas têm alta ingerência política, porque a qualquer momento pode trocar aí os diretores dela, tá? Então, guarda essas informações aqui. Tudo isso aqui é muito importante, tá? Tudo isso aqui pode estar na sua prova. E uma vez que você assistiu a minha aula aqui, você tem um contrato comigo. Você não pode errar isso em prova, hein? Se você errar isso aqui em prova, eu vou cobrar de você, tá bom? Tô aqui dando a aula para você gratuitamente e eu espero que você vá lá na prova e gabarite a sua prova, porque você estudou comigo aqui no YouTube, tá bom? Então, alguns exemplos de autarquia, tá? Só pra gente fechar aqui esse conteúdo de autarquias ordinárias. São o INSS, IBAMA, DENIT e temos muitas outras aí, tá bom? Tanto na União, quanto nos estados e também nos municípios, tá bom? Então é isso que você precisa guardar sobre autarquias ordinárias e você vai gabaritar qualquer questão na sua prova, tá bom? Guarda isso e vamos pro próximo. Além das autarquias ordinárias, as simples, as comuns, nós também temos as autarquias especiais e eu vou trazer alguns tipos aqui para você. O primeiro, talvez o mais famoso e mais cobrado em prova, são as agências reguladoras. As agências reguladoras são autarquias especiais. Guarda isso, as agências reguladoras são autarquias especiais. Professor, o que significa ser autarquia especial? Significa que, além de tudo isso aqui, você vai ter prerrogativas especiais e algumas dessas características aqui vão ser alteradas, como eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá. Elas são criadas por lei, tá? Assim como a autarquia ordinária normal, mas elas têm um regime jurídico diferenciado, tá? Elas não vão se sujeitar ao mesmo regime jurídico dessa autarquia aqui, porque elas têm finalidades diferentes. Elas têm uma autonomia maior para agir, tanto administrativa quanto financeira, maior do que a autarquia ordinária. Lembrando que a autarquia ordinária já tem autonomia administrativa, mas aqui, no caso das autarquias especiais, essa autonomia é ainda maior. E um exemplo disso, né, dessa grande autonomia que ela tem, é que seus dirigentes têm mandato fixo, ou seja, eles não podem ser exonerados a qualquer momento. Uma vez que o dirigente de uma autarquia especial, agência reguladora, entrou no cargo, ele só pode ser mandado embora depois que ele cumprir o mandato dele. Claro, a não ser que ele esteja cometendo algum ilícito aí, seja condenação judicial, né? Mas aí é exceção, tá? Via de regra, ele não pode ser mandado embora se ele ainda está aqui dentro do seu mandato fixo. A nomeação desse cara aqui, desses dirigentes, ela só pode se dar mediante a aprovação do Senado. Ou seja, o presidente da República, né, no caso de uma agência reguladora da União,
para nomear os dirigentes dessa agência reguladora, ele precisa obrigatoriamente de aprovação do Senado. Então perceba que ela é muito mais rigorosa, é muito mais difícil, né, você ter ingerência sobre a direção de uma autarquia especial na modalidade de agência reguladora, tá? Por conta disso, a gente fala que ela tem baixíssima ingerência política, porque uma vez que o cabo foi colocado lá para ser dirigente, ele não pode ser mandado embora, simples assim. Ele vai cumprir o mandato dele, gostando do presidente da República ou não. Por conta disso, nós dizemos que ela tem baixa ingerência política. E com relação à vinculação, ela não tem vinculação hierárquica, mas ela tem também o controle finalístico. Ela vai ter que cumprir as atividades para a qual ela foi criada. E a atividade, tá, de regulação que essas agências aqui vão cumprir é aquela atividade de regular serviços públicos que são delegados ao setor privado, tá bom? Então ela vai fazer aí a regulação. E exemplos que nós temos, a Anvisa, né, que é da Vigilância Sanitária, temos a ANEEL, a Anatel, a Ancine, ANA, ANS, enfim, todas essas agências reguladoras, elas são autarquias especiais, tá bom? E lembrando que no próximo CNU agora, nós temos aí vagas para várias dessas agências aqui. Você que está estudando para o CNU, não pode dar mole, hein, e perder essa vaga. Um recado rápido também para você que está se preparando para o CNU é que eu criei um grupo no WhatsApp, tá? Tá aqui embaixo na descrição o link para você clicar e participar. É um grupo gratuito, você entra lá e você vai receber material gratuito, tá? Os slides, por exemplo, das minhas aulas aqui no YouTube, estou mandando todos lá para que você possa estar fazendo suas revisões. Alguns resumos também estou elaborando para mandar lá para vocês. Então, ó, tudo de graça, tá? Não perde essa oportunidade, não dá mole. Clica aí no link do WhatsApp, entra no grupo e vem fazer parte do time dos aprovados, tá bom? Te espero lá. Além das autarquias especiais, agências reguladoras, nós também temos esse sujeito aqui, ó, esse caba, que é o Banco Central. O Banco Central do Brasil é uma autarquia especial. Então, ele é criado por lei específica e ele tem grande autonomia, tá, técnica e decisória. E um detalhe específico do Bacen é que os dirigentes têm mandatos de 4 anos, tá? Todos os dirigentes têm mandatos de 4 anos que não coincidem com o mandato do presidente da República. E a nomeação desses cabas aqui, desses dirigentes, é exigido aí a aprovação do Senado. Então, o Senado tem que aprovar a nomeação dos dirigentes do Bacen, né, que é feita pelo presidente da República. Então, como ele tem mandato, não pode ser demitido. Uma vez que ele está no cargo, ele vai cumprir o mandato dele de 4 anos e, para ser nomeado, precisa aí de aprovação do Senado. Por conta disso, também tem baixa ingerência política. Além disso, ele também não tem, né, vinculação hierárquica, ele tem apenas controle finalístico, como eu já expliquei aqui para vocês no caso das demais autarquias. E as atividades que ele vai desempenhar são relacionadas à política monetária, estabilidade financeira e regulação bancária, tá bom? Por conta disso, o Bacen é uma autarquia especial. Ainda nesse tema de autarquias especiais, nós temos a autarquia profissional ou corporativa, que são os chamados conselhos de classes. Os conselhos de classe para os quais, né, você paga aí sua anuidade todo ano, seja o CREA, CRM, CRP, enfim, todos esses conselhos de classe, eles são autarquias profissionais e eles vão regular e fiscalizar o exercício de profissões regulamentadas. São criados por lei federal com autonomia para se autogerir, são financiados pelas anuidades, né, que a gente paga aí todo ano pelos conselhos, e eles têm natureza autárquica, tá? Isso aqui já foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal. Conselhos de classe são autarquias especiais, tá bom? Porém, existe uma exceção aqui, tá, gente, com relação a esses conselhos de classe, que é aqui a toda poderosa Ordem dos Advogados do Brasil. No caso da OAB, segundo o entendimento do STF, tá aqui ao julgado, ela nem sequer faz parte da administração indireta. Ou seja, a OAB não é entidade da administração indireta. Ela é um serviço público independente, tá? Conforme entendimento aqui do Supremo. Por isso a gente fala que ela é sui generis, né? Ela não é igual às demais autarquias. Ela não se sujeita a concurso público, então ela não precisa fazer concurso público para contratação de pessoal. E além disso, tá, segundo esse outro julgado aqui do Supremo, ela nem sequer precisa prestar contas ao TCU. Ela é totalmente diferentona aí e pode vir cobrar disso na sua prova, tá bom? Ela não compõe aqui a administração indireta, ela é um serviço público sui generis, né, independente, e não se sujeita a concurso público nem a prestação de contas no TCU. Por conta disso, ela não é uma autarquia especial, tá? Ela é uma entidade sui generis, fora aí dessa classificação que a gente vem trazendo. Para fechar aqui esse tema de autarquia, tá? Para você mandar bem na sua prova, gabaritar as questões, tirar 10 mesmo, 10 de 10, você precisa conhecer os chamados consórcios públicos, que são as chamadas autarquias interfederativas. O que são esses consórcios públicos? São quando os entes federados, eles se juntam
Eles criam uma autarquia para prestar serviço público ou para implementar políticas públicas. Imagina que a gente tem aqui o estado que a gente mora e 7 municípios se juntam e dizem, vamos montar aqui uma autarquia para serviço de saúde. Então, essa autarquia, ela é um exemplo de consórcio público, porque vários entes federativos estão se juntando para prestar um serviço público ou implementação de políticas públicas, que são chamadas autarquias interfederativas. Então, temos vários exemplos, como, por exemplo, a Agência Reguladora de Águas e Energia do DF, a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Minas Gerais, enfim, temos várias aí, Brasil afora. Mas um detalhe que você tem que se atentar em relação aos consórcios públicos é que, embora, de regra geral, né, ele vai ser aqui uma autarquia interfederativa, a lei dos consórcios públicos, que é a Lei 11.107 de 2005, ela no seu artigo 6º, no inciso 2º, fala que esses consórcios públicos podem ser instituídos por meio de pessoa jurídica de direito privado. Então, se é pessoa jurídica de direito privado, não tem como ser autarquia, tá bom? Então, nesse caso aqui, se ela tiver essa forma de constituição, ela não é uma autarquia. Será apenas autarquia se ela for constituída como pessoa jurídica de direito público, como espécie de autarquia interfederativa, tá? Então, de modo geral, esses consórcios são criados aí pelo direito público, tá? Então, são autarquias interfederativas, mas caso haja opção para se fazer por meio de pessoa jurídica de direito privado, ele não será uma autarquia, tá? Cuidado com isso na sua prova, que você pode perder questão por conta de besteira. Mas eu tenho certeza que você não vai perder, tá bom? Vamos lá, vamos seguindo. Temos agora as chamadas fundações públicas. No caso das fundações públicas, elas podem ser de direito público ou de direito privado. Direito público ou direito privado. São fundações públicas, mas pode ser direito público ou direito privado. Professor, a fundação pública de direito privado, ela é fundação pública? É, tá? A fundação pública de direito privado, ela é fundação pública. Não confunde com fundações privadas, hein? Eu tô falando aqui de fundações públicas. Presta atenção, são fundações públicas. Eu não estou falando de fundações privadas. Eu estou falando de fundações públicas que podem ser de direito público ou de direito privado. Vamos ver aqui as diferenças, tá? A fundação pública de direito público, também conhecida como autarquias fundacionais ou fundações autárquicas, tá? Dependendo aí do autor que você consultar, elas são basicamente a mesma coisa que uma autarquia ordinária. Não tem basicamente nenhuma diferença entre uma fundação pública de direito público e uma autarquia. Por conta disso, também são chamadas de autarquias fundacionais. Elas têm personalidade jurídica de direito público, são criadas por lei. Fundações públicas de direito público, criadas por lei. A lei cria e no momento que essa lei foi aprovada, ela já está existindo, tá? Não precisa de nenhum ato constitutivo posterior. Geralmente, tá? Não é uma obrigatoriedade, mas geralmente elas vão cumprir atividades de saúde, educação, cultura, pesquisa científica e assistência social. São as principais atividades, né, que as fundações públicas de direito público cumprem aí no Brasil. Elas têm autonomia administrativa, mas têm controle finalístico, igual uma autarquia. O patrimônio dela é próprio, ou seja, não pertence ao ente, né, pertence a ela, mas ele é formado por recursos públicos, né, um patrimônio público. Então, por conta disso, os seus bens são impenhoráveis, inalienáveis e suas dívidas cobradas em precatórios, assim como as autarquias, como eu já expliquei aqui para vocês. Elas não têm fins lucrativos e estão sujeitas ao regime jurídico-administrativo, igual também às autarquias normais. Elas vão fazer concurso, regime estatutário, licitações, tudo aquilo lá que vocês já estão aí cansados de saber. Há alguns exemplos de fundações públicas de direito público. Nós temos aqui, ó, Fiocruz, FUNAI, FUNASA, tá? Todas essas aí são fundações públicas de direito público. Mas nós temos também a bexiguenta das fundações públicas de direito privado, que é danado para vir em prova, porque elas são diferentonas aí. Então vamos aqui ver com calma, tá, as características dela, para que você não se atrapalhe na sua prova. Então preste atenção. Ó, direito privado. Então, a gente já sabe que ela tem personalidade jurídica de direito privado. Fundações públicas de direito privado, personalidade jurídica de direito privado, até aí sem grandes novidades. Mas aqui a primeira novidade, ó, elas são autorizadas por lei. Elas são autorizadas por lei. Ou seja, a lei autoriza a sua criação. Então, após a publicação da lei, é necessário registro de seus atos constitutivos. Então, ela precisa ser registrada, tá? A lei não é suficiente para criá-la, a lei apenas autoriza a sua criação. É aqui a primeira diferença em relação à fundação pública de direito público. Guarda isso, que isso cai em prova. Regem-se majoritariamente pelo direito privado, né, porque elas são direito privado, mas tem exceções.
Com relação aos bens dela, embora ela seja de direito privado, o bem é privado, se esses bens forem utilizados para prestação de serviço público, presta atenção. Se os bens forem utilizados para prestação de serviços públicos, eles não podem ser alienados e nem penhorados. Se os bens forem utilizados para prestação de serviço público, eles não podem ser nem alienados nem penhorados, tá bom? Elas não participam de precatórios, enquanto essa daqui elas participam de precatórios, essa aqui não participa de precatórios. E elas também são sem fins lucrativos igual à anterior, tá bom? Um exemplo aqui nós temos a Funarte. Já adianto para vocês que não é comum, tá? Fundações públicas de direito privado no Brasil, a maioria delas são de direito público. Mas você precisa guardar essas informações aqui, porque é danado para isso aqui vir em prova e você não pode perder uma questão por causa de uma besteira dessa, tá bom? Vamos lá, vamos seguindo que a gente está quase terminando. Agora vamos estudar aqui as empresas públicas, né, também chamada aqui das estatais. Nas estatais, nós temos dois tipos, tá? Nós temos as empresas públicas e temos as sociedades de economia mista. Vamos começar aqui pelas empresas públicas. Então, o que é que vai diferenciar essas danadas dessas estatais das demais entidades da administração indireta, como, por exemplo, autarquias e fundações? É que aqui nós temos o chamado fim lucrativo. Então, as empresas públicas e também as sociedades de economia mista, elas têm fins lucrativos, tá bom? Elas têm personalidade jurídica de direito privado. Sua criação é autorizada em lei, ou seja, a lei não cria, a lei apenas autoriza, ela precisa aí de um ato constitutivo posterior. No caso da empresa pública, o patrimônio dela foi constituído inteiramente de recursos públicos, ou seja, apenas o ente federativo que aportou valor para constituir essa empresa. Por conta disso, nós chamamos ela de empresa pública, tá? Então, a principal diferença entre a empresa pública e a sociedade de economia mista é que a empresa pública, o capital dela, o patrimônio dela inicial ali, foi injetado inteiramente, tá, de recursos públicos. Outro detalhe é que o patrimônio delas, como elas são de direito privado, pode ser alienado e penhorado, salvo, aqui o detalhe importante, quando protegidos. Então, a empresa pública, ela pode alienar e penhorar o seu patrimônio livremente. Mas existem exceções. Quando ele for protegido, ele pode ser protegido por uma lei específica, inclusive a lei que criou essa estatal, e também eles podem ser protegidos quando eles são utilizados na prestação de serviços públicos. Se forem patrimônios, se forem bens utilizados na prestação de serviços públicos, eles não podem ser alienados nem penhorados, tá bom? Então, ela não participa de precatórios, exploram atividades econômicas, ou seja, elas têm fins lucrativos, assim como qualquer outra empresa. São constituídas de qualquer forma admitida em direito, aqui também é um detalhe importante, tá? Isso aqui só se aplica às empresas públicas. São constituídas de qualquer forma admitida em direito. Pode ser um SA, pode ser uma LTDA, enfim, não importa. Qualquer forma admitida em direito. Ela segue o regime jurídico privado na maior parte de suas relações, tá bom? Na maior parte das relações dessas empresas públicas é regime privado, mas tem exceção, tá? Nas contratações é necessário concurso público para contratar pessoal e licitação, aqui não é a licitação geral da lei de licitações, é uma lei específica, tá? Você também não precisa saber para esse conteúdo aqui, que ela tem que se sujeitar aqui a licitações específicas, tá bom? Então, de modo geral, ela segue aí o regime jurídico privado, mas no caso de suas contratações, de pessoal aqui vai ser por concurso público e as demais, em alguns casos, por algumas formas de licitação, tá bom? Vamos agora para a sociedade de economia mista. Basicamente, quase tudo que se aplica para as empresas públicas se aplica para a sociedade de economia mista. Então, vamos ver aqui o que é que elas têm de diferente primeiro. O que é que ela tem de diferente? Primeiro, que essa aqui, ó, o patrimônio dela é a maior parte constituído, né, o capital social, de recurso público. Então, mais do que 50% do capital dela com direito a voto, tá? Isso é importante, capital com direito a voto é formado por patrimônio, né, por recurso público do ente que a criou, tá bom? Então, mais do que 50%. Lembra que lá na empresa pública é 100%, tá? Ó, 100%. Na sociedade de economia mista, basta ser mais do que 50% do capital votante. Outro detalhe também que diferencia ela das empresas públicas é que elas só podem ser constituídas na forma de sociedade anônima. As sociedades, presta atenção, as sociedades de economia mista só podem ser constituídas na forma de sociedades anônimas, SA, enquanto as empresas públicas podem ser constituídas de qualquer forma admitida em direito, tá bom? As economias mistas só podem ser aí por sociedade anônima. O resto vai ser tudo igual. Elas são pessoas jurídicas de direito privado,
criação autorizada em lei, ou seja, a lei não cria, a lei autoriza, importante isso para fim de prova. Os bens podem ser alienados e penhorados, salvo as exceções, né, que são exceções legais. Não participam de precatórios, mas algumas suas contratações vão seguir aí o regime público. Em alguns casos vai fazer licitação e tem que contratar o pessoal por meio de concurso público, tá bom? E exploram atividades econômicas com fins lucrativos. Então essas são as características da sociedade de economia mista que você precisa levar para a sua prova para você gabaritar as questões. Vamos resolver agora questões, tá, da banca FGV, porém vamos fazer isso na aula seguinte. Então, se você não quer perder essas resoluções aí, principalmente você que está se preparando para o CNU, assistir como a FGV cobra esse conteúdo aqui em prova, então já se inscreve nesse canal, ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos. Estou deixando aqui sugerida a próxima aula que você vai assistir para continuar a sua preparação. Te vejo na próxima aula.